pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne. Então, vamos pensar no que nós vamos estudar hoje, certo? Então, nós vamos fazer uma revisão sobre o sistema de numeração decimal. Então, vamos lá? Então, como que funciona o nosso sistema de numeração? Então, com os algarismos do nosso sistema de numeração decimal, nós podemos escrever qualquer número. Qualquer um que a gente pensar, a gente consegue representar utilizando os nossos algarismos, certo? Vamos fazer um exercício aqui rápido. Pensem num número. Pensaram? Então pensem o seguinte, a gente sempre pode escrever um número maior do que esse aí que foi pensado, certo? Então a gente sempre pode ir acrescentando unidades para obter novos números, certo? Então vamos continuar. O nosso sistema de numeração é organizado com base no agrupamento de algarismos indo-arábicos. O que significa indo-arábicos? Nós já vamos ver daqui a pouquinho, certo? Mas nós falamos sobre os algarismos. E quantos algarismos nós temos no total? Então nós temos um total 10 símbolos, 10 algarismos indo-arábicos. São eles o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9... 10 não, né, gente? Quase que eu fui para o 10. Mas esses são os 10 símbolos que nós temos para representar todos os números possíveis e aqueles que são tão grandes que a gente nem consegue imaginar, certo? Então vamos lá. Apesar do 0 estar aí na primeira posição, nós vamos ver que ele não foi o primeiro símbolo a ser criado, né? Então vamos lá? Então por que algarismos indo-arábicos? Então a gente vai ver como que apareceu, como que surgiu. Então vamos lá? Então os números, os nossos algarismos recebem esse nome porque foram os hindus que inventaram, né, esses nossos símbolos, e eles inventaram, mas quem difundiu por toda a Europa Ocidental foram os árabes. Por isso que é indo, por causa dos hindus, e arábico, por causa dos árabes que fizeram a difusão desses algarismos, desses símbolos, por toda a Europa Ocidental. Certo? Muitos dizem que essa difusão, essa divulgação ocorreu porque os árabes trabalhavam muito com comércio, vendiam faziam trocas, viajavam por toda a Europa e com isso foram difundindo esses símbolos tão importantes que a gente conhece como hoje. Vou mostrar para vocês aqui um quadro que mostra a evolução do nosso sistema dos nossos algarismos. Então vejam bem, lá os hindus, vejam como eram esses símbolos 300 anos antes de Cristo, né? Então o número 1 era um traço na horizontal, o símbolo para o algarismo 2 eram 2 tracinhos, para o 3, o número 3, 3 tracinhos, e a gente consegue perceber que alguns símbolos a gente ainda consegue reconhecer, né? O 7, o 6. Aí lá por volta dos 500 anos depois de Cristo, tem uma atualização aí desses símbolos, certo? Então a gente pode perceber que 300 anos antes de Cristo ainda não tínhamos o símbolo 0, né? Já 500 anos depois de Cristo foi necessário criar um símbolo que representasse o vazio, né? Se a gente fizer uma leitura sobre a história dos números, a gente vai perceber que a necessidade da introdução desse símbolo para representar o vazio, a 0 unidades no caso, era devido ao uso do ábaco, né? O ábaco era um instrumento de cálculos. Então, no ábaco, faziam-se os cálculos no ábaco e para o registro faltava a representação do espaço vazio. Então esse símbolo veio depois, que no caso hoje a gente conhece como o algarismo 0. Aí os árabes fizeram algumas alterações, né, 900 anos depois de Cristo, né? A gente pode ver que alguns algarismos ficaram
próximos do que a gente conhece como a gente conhece hoje, e outros tiveram algumas alterações. Aí nós temos ali na Espanha 1000 anos depois de Cristo, né? A gente percebe que há uma aproximação com os algarismos tal como conhecemos hoje. Também em 1400, no ano de 1400 depois de Cristo, nós também temos uma atualização que a gente pode ver que se aproxima muito dos nossos algarismos na atualidade, né? E hoje em dia os algarismos tais como a gente conhece e utiliza na nossa vida cotidiana, certo? Então vamos continuar a nossa aula aqui. Então nós vimos que para representar qualquer número nós utilizamos esses 10 símbolos, certo? Então agora o que eu vou pedir para vocês? Utilizando os algarismos do nosso sistema de numeração decimal, escreva. Então vamos lá. Letra A. Um número de 2 algarismos diferentes, certo? Vocês podem utilizar qualquer algarismo, certo? Desde que ele tenha, que sejam 2 algarismos diferentes. E aqui na letra B, vocês vão escrever um número de 2 algarismos iguais. Então vou dar um tempinho para vocês fazerem essa representação no caderno e a gente já retorna, ok? E aí, pessoal, conseguiram escrever? É até difícil fazer a correção, porque existem muitas possibilidades de escrita de números com 2 algarismos, certo? Vou mostrar para vocês um exemplo de resposta. Então, eu usei como exemplo o número 52, onde nós utilizamos 2 algarismos, o 5 e o 2, né? No caso, são 2 algarismos diferentes. A única coisa que não teríamos como aceitar como resposta é você utilizar o 0 na frente. Porque não é usual, por exemplo, a gente falar, digamos assim, o 52. Não é usual a gente falar 0,52. Ah, qual é o número da sua casa? A gente não fala 0,5, a gente fala 5. E no caso, esse número ele tem apenas um algarismo e não 2, porque não é usual a gente escrever o 0 antes de um número natural, certo? Então, utilizando 2 algarismos diferentes, a gente pode escrever vários números, né? De 10 até o 99, vocês podem escrever qualquer um deles, certo? E em relação ao número de 2 algarismos iguais, eu coloquei aqui como exemplo de resposta o 33, mas nós teríamos outros exemplos, né? Nós teríamos
o 11, o 22, o 33, como eu coloquei como exemplo, o 44, o 55, o 66, o 77, o 88 e o 99. Então, eu acredito que vocês tenham colocado um desses números como resposta, não é mesmo? Só não vale colocar aí o 00, né? Indica aí, não é usual a gente representar a ausência de quantidade como utilizando 2 algarismos e 0. A gente geralmente utiliza apenas um, não é mesmo? Então, vamos adiante. Então, nós vamos continuar escrevendo alguns números, certo? Então, vamos lá. Letra C. Quero que vocês escrevam o menor número de 2 algarismos diferentes. Então, vocês têm 10 algarismos no total. Vocês vão combinar 2 deles. E eu preciso que vocês escrevam o menor possível utilizando 2 algarismos, certo? Vou deixar aqui já a letra D, porque daí vocês já podem responder os 2, e daí depois a gente volta com a correção. Então vamos lá, letra D, eu quero que vocês também escrevam o menor número de 2 algarismos iguais, certo? Então, os 2 números vão ter 2 algarismos, só que no primeiro eu quero o menor com algarismos diferentes, e na letra D eu quero o menor com 2 algarismos iguais, certo? Então, um tempinho para a resolução e a gente já retorna, ok? Vamos à correção, pessoal? Então, item C. Escreva o menor número de 2 algarismos diferentes. Se eu quero menor, eu vou procurar os algarismos que representam as menores unidades, certo? No caso, seria o 1 e o 0,
né? Só que o 1 bem na frente, né, pessoal? Não posso escrever 01, porque como eu falei, não é usual escrevermos 01. O que é o 01? O 01 corresponde a 1. E o 1 a gente não faz a escrita com o 0 na frente, certo? Então, lá, quem respondeu o número 10, acertou. Vamos à correção do item D. No item D, vocês tinham que escrever o menor número de 2 algarismos iguais. Então, nós temos que pensar no seguinte: se eu quero o menor número de 2 algarismos que sejam iguais, a gente tem que usar algarismos que representem as menores unidades, que no caso aí é o 1, certo? Então, vamos pensar, se esse algarismo é 1, a gente repetindo o 1, nós vamos encontrar o número 11, certo? Não poderíamos aí utilizar o 00, né, gente? Porque não é usual a gente fazer a representação do 0 utilizando os 2 algarismos. Aí ele não vai ter 2 algarismos, né? Vai ter apenas 1. Vou dar um tempinho rapidinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok? Então, vamos a mais 2 itens, pessoal. Então, item E. Escreva o maior número de 2 algarismos diferentes, certo? Antes a gente fez o menor de 2 algarismos diferentes, agora nós vamos pensar no maior com 2 algarismos diferentes. Já vou apresentar aqui para vocês o item F, eles podem realizar juntos, né? Escreva o maior número de 2 algarismos iguais. Acho que depois que vocês fizeram os 2 itens anteriores, estes 2 ficam um pouquinho mais fáceis aí de resolver, certo? Então vou dar um tempinho para vocês realizarem a resolução e a gente já retorna, ok?
E então, pessoal, conseguiram escrever o maior número de 2 algarismos diferentes? Então, assim, nós temos 10 algarismos. Se a gente quer representar um número grande, um maior do que o outro, nós temos que pensar nos algarismos que representem unidades ou dezenas maiores, não é mesmo? Então, se a gente quer o maior número de 2 algarismos, nós temos que pensar e utilizar o 9, né? Só que como são algarismos diferentes, a gente não pode usar o 9 novamente. Então, o algarismo menor do que o 9, que representa uma quantidade menor do que o 9, é o 8. Então, nós vamos combinar esses 2 algarismos e conseguimos, então, formar o número 98, certo? E na letra F, nós temos que combinar 2 algarismos que representem o maior número de 2 algarismos, claro, só que utilizando 2 algarismos iguais. Acho que agora ficou mais fácil, né, pessoal? Claro que a gente pensa no 9, podemos repetir o 9, porque essa questão aí aceita 2 algarismos iguais, então a gente consegue representar o número 99, certo? Então vou dar um tempinho curtinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok? Vamos à próxima atividade, pessoal? Então vamos lá. Segunda atividade. Com os algarismos representados nas fichas a seguir, escreva o maior e o menor número sem repeti-los. Então, como que vocês vão realizar essa atividade? Vocês têm ali disponíveis 4 algarismos, certo? Vocês vão fazer uma combinação desses algarismos e vão escrever o maior e o menor número, utilizando os 4 sem repetição. Tentem utilizar aquela ideia da atividade anterior, certo? Pensem, o que eu tenho que usar se eu quero um número menor, utilizando os 4? Vejam que os 2 números, quando a gente utiliza 4 algarismos, eles estão lá na classe dos milhares. Então pensem bem, organizem essas fichas, e eu quero o maior número e o menor número. Lembrando, não pode ter repetição. Vou dar um tempo para vocês realizarem essa atividade e a gente já retorna, ok?
Então, pessoal, conseguiram combinar esses algarismos para escrever o menor e o maior número? Então, vamos à correção. Então, nós temos esses 4 algarismos, certo? Então, vamos pensar na escrita do maior número. Ó, vocês têm disponíveis o algarismo 2, o 5, o 0 e o 8. Se vocês querem escrever o maior número possível, qual que vocês colocariam para representar ali a unidade de milhar? No caso, se eu quero o maior número, eu vou colocar o algarismo 8 na frente, certo? E depois? Então, dei uma pensadinha, nós vamos escrever também o menor. Desses 4 algarismos, qual que a gente colocaria para representar a unidade de milhar, certo? Então, vamos lá? O maior número, utilizando os 4 algarismos, vamos pegar primeiro o 8, certo? E depois sobram o 2, o 5 e o 0. O que vocês colocariam na centena? O algarismo 2, o 5 ou o 0? Pensando que esse número é 8.000 e alguma coisa, o que vai ser maior? É 8.200, 8.000, não temos o 0, representa ali a ausência de centena, ou 8.500 e alguma coisa. É 8.500 e alguma coisa, que é maior, né? Vai ficar na centena um número maior do que se a gente utilizasse o 2 ou o 0. Então, vocês já viram mais ou menos qual é a dinâmica, né? Então, escolhemos para representar primeiro os maiores, os algarismos que representam as maiores unidades, dezenas ou centenas, né? Então, entre o 2 e o 0, a gente colocaria lá nas dezenas o 2 e nas unidades o número 0. Então, o maior número possível utilizando esses 4 algarismos é o 8.520. Usando a mesma estratégia, vejam que nós temos que escrever um número utilizando os 4 algarismos. Então, como eu já falei anteriormente, não dá para a gente começar pelo 0. Porque esse número de 4 algarismos, ele deve estar na classe dos milhares, certo? Então, não dá para começar pelo 0. Tirando o 0, qual é o menor? É o 2. Então, esse número começaria pelo 2. Agora sim, entre o 0, o 5 e o 8, a gente pode sim utilizar o 0. Aí, entre o 5 e o 8, qual que vai representar naquela posição o menor número de dezenas? O 5, isso mesmo. E nós deixamos daí o 8 para representar as unidades. Então, nós temos aí o maior número que a gente consegue representar com esses 4 algarismos sem repetição, o 8.520, e o menor número, o 2.058, certo? Então, um tempinho para correção, se for necessário, e a gente já retorna, ok? Então, pessoal, conseguiram realizar a correção? Então, vamos adiante, certo? Então, observe os números. Nós temos o número 125, o 215, o 512,
o 152, o 251 e o 521. Então vejam quantos números nós conseguimos escrever, né? Utilizando apenas 3 algarismos. Isso que nós representamos apenas números na ordem das centenas, dezenas aí, e utilizando as unidades, e não fizemos repetição de algarismos. Então imagine se a gente pudesse fazer a repetição de algarismos, nós poderíamos escrever muito mais números, certo? Então, se possuem a mesma quantidade de algarismos e os mesmos algarismos, por que os números são diferentes? Então vejam, todos os números têm 3 ordens, e em todos esses números aí a gente utilizou o número 1, o algarismo 1, o 2 e o 5. E como que a gente consegue representar números diferentes? Isso é uma coisa para a gente pensar, certo? Então vamos voltar a falar um pouquinho do nosso sistema de numeração. Então o nosso sistema de numeração decimal utiliza o número 10 como base. Então nele os algarismos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 são utilizados para contar e escrever unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar e assim por diante. Então é por isso que a gente, combinando apenas 10 símbolos, a gente consegue fazer a representação de infinitos números. Porque o nosso sistema, ele é muito especial, ele é posicional. Então, de acordo com a posição que o algarismo vai ocupar no número, ele vai ter um valor, certo? Então, vamos aqui ver alguns exemplos. Então, vocês podem perceber nesse quadro que nós temos o número 27, o 371, o 790. Nesses 3 números, vocês podem perceber que nós estamos utilizando o 7 como algarismo. Então vejam lá, no número 27, o 7 representa 7 unidades, ok? Agora vamos observar no número 371. O 7 agora nessa posição não representa mais as unidades, ele representa dezenas, são 7 dezenas. Então, na verdade, ele representa 70 unidades. Veja, é o mesmo algarismo em posições diferentes, representando diferentes quantidades. E no número 790, o 7 está na ordem das centenas. Então, ele vai representar 700 unidades, certo? Então, vamos adiante. Então, por isso, dizemos que o nosso sistema de numeração é posicional. Então, ou seja, como eu falei anteriormente, a posição do algarismo no número vai modificar o seu valor. Lembrem do exemplo que a gente viu anteriormente. O 7 pode representar a unidade, ele pode representar a dezena, ele pode representar a centena, fora as outras ordens e classes maiores que a gente nem viu, né, pessoal? Então, vamos lá? Então, por exemplo, né, como a gente acabou de ver no quadro, o algarismo 7 poderá valer 7 unidades, 70 unidades, 700 unidades, 7.000 unidades e assim por diante, certo? Então vamos lá? Então vamos comparar agora 2 números, o 12 e o 21, certo? Então vejam lá, o número 12 ele vai ter uma dezena e 2 unidades, e o 21 vai ter 2 dezenas e 1 unidade, certo? Então vamos ao item A. Então nós vamos comparar esses 2 números e eu quero que vocês respondam o que os números 12 e 21, o que eles têm em comum, certo? Então observem bem, eu vou dar um tempinho para vocês realizarem, responderem e a gente já retorna com a correção, ok?
Então, pessoal, o que os números 12 e 21 têm em comum? Vamos lá? Vamos à resposta? Então, o número 12 possui 2 algarismos, certo? E o número 21 também possui 2 algarismos. Então, o que eles têm em comum? É a quantidade de algarismos, e nós podemos perceber também que eles têm em comum o algarismo 1 e 2. Eu coloquei ali na resposta que seriam os algarismos 1 e 2, mas se vocês também responderam que os dois têm em comum a quantidade de algarismos, também está correto, ok? Um tempinho curtinho para para correção e a gente já retorna, ok? E então, pessoal, fizeram a correção? Então, vamos só retomar a resposta aqui. Então, os números 12 e 21 possuem em comum os algarismos 1 e 2, certo? Estamos chegando ao final da nossa aula. E, como sempre, vamos à nossa tarefa de casa, ok? Pessoal, não esqueçam de colocar a data de hoje, realizar a atividade, resolver e entregar na sua escola para o seu professor ou para a sua professora, ok? Então, peguem seu material para fazerem a anotação da atividade de casa. Na verdade, vai ser uma continuação dessa tarefa que a gente acabou de resolver, certo? Então, vamos lá? Item B. Qual é a diferença entre os números 12 e 21? Então, observem bem a tabela. Nós temos os números 12 e 21. Vejam que o 12, nós temos uma dezena e 2 unidades. E no número 21, nós temos 2 dezenas e 1 unidade. Então, vou dar um tempo para vocês copiarem a atividade e a gente já retorna, ok?
aí, pessoal, conseguiram fazer todas as anotações? Copiaram as informações do quadro também? Então não esqueçam, no item A, nós pedimos o que esses números tinham em comum. E nós vimos que eles tinham a mesma quantidade de algarismos e também foram escritos utilizando os mesmos algarismos, o 1 e o 2. Agora a pergunta é diferente. Qual é a diferença entre esses dois números, entre o 12 e o 21, ok? Então nós vamos retomar com a correção dessa atividade na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido o que foi trabalhado hoje e nos vemos na próxima aula, ok? Até mais!